A paz do Senhor, bom dia para todos. Pastor Valdir Medeiros, estamos aqui para uma reflexão. A reflexão de hoje, quinta-feira, dia 6 de outubro de 2022. Eu quero tomar por base a nossa reflexão desta manhã na Epístola de Judas. Judas não tem capítulo, só são 25 versículos. Então eu quero estar lendo aqui dos versículos 5 ao 7 para trazer uma rápida reflexão para a tua meditação neste dia. Diz assim a palavra do Senhor: mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos, que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Nós vamos para a nossa primeira reflexão deste dia. A reflexão é sobre o tema: vocês acham, é uma pergunta que eu estou fazendo para vocês, vocês acham que Deus é injusto quando castiga? Porque é comum, não é? Quando alguém da gente, muito chegado da gente, seja um parente, um familiar, seja um amigo, ou um conhecido, né? A gente fala, poxa, mas essa pessoa é muito boa, é gente boa demais, o camarada é muito bom, essa mulher, esse jovem, são bons. E está vivendo essa situação, não pecou, não errou. Então, queridos, a nossa justiça não vale nada diante de Deus. Pode ser bom como for e pode ser ruim como for. Deus vai tratar como Ele trata com cada um. E Ele sim é o reto juiz. Ninguém compra Ele, ninguém influencia, Ele julga com retidão. E como a gente não entende, o melhor que a gente faz é ficar calado. Não fala, ainda mais se tratando de Deus. É muito perigoso, então vamos refletir sobre essa pergunta. Deixa eu passar para o singular, né? Você acha que Deus é injusto quando castiga? Aí nós acabamos de ler na Epístola de Judas. Este Judas era meio-irmão de Jesus Cristo. E eu achei interessante na introdução da carta dele, a gente vê a humildade deste moço, né? Não sei a idade que ele tinha quando escreveu esta carta, a humildade, porque ele começa a carta dizendo assim, no primeiro versículo: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Olha que humildade, porque ele era servo de Jesus Cristo e ele era meio-irmão de Jesus, o homem, né? O Deus que se fez homem. Então ele não era irmão, ele não podia dizer que era irmão de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo foi uma obra direta de Deus. Foi Deus quem o fez com um propósito. Jesus Cristo veio, foi enviado pelo Pai para fazer o que nenhum ser humano conseguiria fazer. Nenhum. Era só ele mesmo. Por isso que ele passou por tudo que tinha que passar. Era o preço para que ele cumprisse com o seu ministério. Mas ele diz, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. O mesmo Tiago que escreveu a epístola que leva o seu nome, Judas escreve essa que leva o seu nome também. Mas ele era meio-irmão de Jesus. Por que meio-irmão? Porque a mãe era a mesma, a mãe deles, né? Tanto de Jesus, como de Tiago, como de Judas e de outros. Ele teve outros irmãos e irmãs também.
Agora, de Tiago, ele era irmão, sim, era a mesma mãe, não o mesmo pai, né? Mas agora era o pai, que é o mesmo pai no sentido de que era o pai de Tiago, o pai de Judas e de todos os outros, era José. Então, esses eram irmãos legítimos. Ele diz, mas quero lembrar-vos como quem já uma vez soube. A mesma coisa eu também estou querendo trazer à nossa memória o que já sabemos. Só que no nosso dia a dia, a gente esquece muitas coisas. Inclusive, principalmente, quando nós entramos em problemas, quando nós entramos em lutas, em dificuldades, aí é que a gente não lembra mesmo quem somos, de onde viemos, né, a que viemos e para onde vamos. Então, o crente que é crente de fato, ele aceita, queridos, porque é aquele velho jargão, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se Deus fez, ninguém está entendendo, não é só eu não, ninguém está entendendo o porquê. Mas os espirituais, aqueles que têm experiência com o Senhor, não estão entendendo nada. Mas eu sei que ele não erra e também não é injusto. Então, vamos pagar o preço, que a recompensa é certa, está garantida. Então, ele fala aqui, né, que ele queria trazer a lembrança, ajudar o povo a lembrar para parar de reclamar. Aí ele começa a dar exemplos. A gente vê aqui 3 exemplos diferentes que ele cita e que todo mundo sabia, principalmente o judeu. E principalmente a igreja de Jesus Cristo sabe muito bem isso aqui. Então ele traz o primeiro exemplo como o povo que saiu do Egito. O Egito significa o mundo, significa o pecado. Este é o sentido de Egito quando analisamos no sentido espiritual. Então ele falou, saiu uma multidão do Egito. Mas alguns acabaram perecendo no deserto por serem murmuradores. Olha que revelação tremenda. Então todo mundo sabe disso. E até a gente fica com dó, né? Quando Acã rouba aquela capa lá da Babilônia, aquela cunha de ouro, e que Deus manda separar ali, até que chegou à conclusão, com certeza plena e absoluta, que era Acã. Então separou Acã com toda a sua família e também tudo que ele possuía, tudo. E Deus fez ali uma coisa que nunca havia feito antes, abriu a terra e a terra os engoliu vivo. Aí um pecador como eu, como outro qualquer que está aqui me vendo e me ouvindo, fala, mas que justiça! Foi ele que pecou, o que a família tem com isto? Irmão, quem sou eu para julgar? Quem somos nós para julgar? Deus. Se Deus fez, porque a família merecia também. Porque quando ele chegou, que ele escondeu, enterrou lá na tenda dele, por certo a família viu. Não era para a família ter falado com ele, ainda que poderia ter medo, respeito, seja o que for. Falou, não, você está louco. Você vai trazer maldição para nossa casa. Deus foi muito claro. Não era para pegar nada, porque seria maldito. Mas concordaram por quê? Porque era uma capa muito bonita, muito valiosa. Imagina uma cunha de ouro, né? Não falo o tamanho dessa cunha, mas quanto peso e quanto dinheiro para comprar uma cunha daquela. Uma cunha, né? Que cunha para gaúcho, né? Para tomar chimarrão. Uma cunha daquela. Então o primeiro exemplo é esse. Pecaram, eles desobedeceram a Deus e pagou o preço que tinha que pagar. Agora, veja bem, deixa eu voltar à leitura, né? Porque a leitura nos ajuda a entender bem. Mas quero vos lembrar como quem já uma vez soube que, havendo o Senhor salvo um povo, já estava salvo, queridos. Choraram, reclamaram e tal, todo dia, aquele clamor diante de Deus, Deus, ok, eu vou tirar vocês daí. Providenciou a história, todo mundo conhece, nós temos que resumir aqui. Mas Moisés os tirou com muita luta, com muita dificuldade, com muitos obstáculos, né? O Mar Vermelho, Jericó, mas eles entraram na terra prometida, mas a murmuração foi grande. Então, mesmo antes de chegarem ali,
no deserto Deus já matou uma porção deles, porque estavam murmurando contra Deus e contra Moisés, que era o homem que Deus deu para que eles tivessem essa felicidade, essa conquista. Muito bem, aí continua dizendo, né? Destruiu depois os que não creram. Então, queridos, é como a gente. Nós, no dia que nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós fomos salvos, já está salvo, querido. O teu nome está escrito no livro da vida, todos os teus pecados e os meus, né? Estou falando em tese. Todos os nossos pecados foram apagados, não existe mais, está debaixo do sangue de Jesus. Para a gente entender, foi o que foi feito com os nossos pecados. Eles foram anulados, foram apagados, não foram jogados para debaixo do tapete, mas não existe mais. Onde se via pecado, agora se vê o sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas a semelhança deles, por isso que essa carta ficou aqui para aqueles dias e para os nossos dias, também para a nossa geração. Já está salvo, mas alguns perdem essa salvação porque não dá o valor que tem que ser dada. E aos anjos, olha que muito antes do Senhor ter criado aqui a terra e tudo que existe, Satanás já havia rebelado contra Deus e uma terça parte dos anjos foi expulso lá dos céus. Foram expulsos, ele dizia aos anjos que não guardaram o seu principado. Quer dizer, não cumpriram, né, com o seu dever, com o seu ministério para que fora criado. Porque eles foram criados também. Eles tiveram um dia de início. O nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é eterno, autoexistente. Então, é um mistério que a gente talvez, é tanto mistério, que talvez quando estivermos lá na presença imediata dele num corpo glorioso, a gente possa entender, mas também não sei, não estou falando do que é. Pensamentos que todos nós temos e não vou pregar como uma doutrina, mas também eu posso expressar meu pensamento, né? Então, talvez a gente vai entender um pouco melhor, que nem lá nós seremos plenos, nem lá. Mas os anjos foram criados, são criaturas de Deus, foram criados um dia, mas Deus os fez com tanta excelência que um deles, né, Lúcifer, se achou no direito de deixar Deus de lado, usurpar o lugar de Deus. Mas não tem como, né? De Deus não se esconde nada. Então Deus o expulsou e ele já havia convencido um batalhão de anjos, um terço. Então eles foram expulsos. Por quê? Porque não guardaram o seu principado. Foi feito por uma função e se meteu a querer fazer outra. Então isso é exemplo para nós também. A nossa salvação está garantida. Mas se nós brincarmos com aquilo que Deus confiou a nós, ele vai tratar conosco, né? Aí ele diz, mas deixaram a sua habitação. Então o que Deus fez? Reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então nesse caso aqui, a eternidade de Deus os prendeu em prisões eternas. Por que eterna? Porque antes que viesse a existir a terra, antes que viesse a existir o homem, já existiam os anjos, arcanjo, querubim, os seres celestiais, eles já existiam. E Satanás também já havia rebelado. Então, alguns demônios ficaram com Satanás para aprontar aqui na terra, para nos tentar, nos perturbar, roubar a paz, criar dificuldades para nós. Mas havia uma porção deles que eram tão poderosos e tão capazes de fazer desgraças aqui, que Deus os prendeu em prisões eternas. Mas aí aparece essa palavrinha, né? Até o juízo daquele grande dia. Porque haverá um dia que Deus estabeleceu em que todos os seres que ele criou será julgado, tanto homens como anjos. Anjos caídos, evidentemente. Então eles já estão numa escuridão total, preso, não pode sair de lá de jeito nenhum.
E eles permanecem desde aquele dia que foram presos em prisões eternas até aquele dia, porque eles vão ser julgados. Haverá um dia que eles serão julgados por tudo isto. Então, esses demônios que atuam na política, na família, né, nos países, nações, isso tudo, um dia vai ser julgado e vai demorar um bocado ainda. Então, esses estão presos em prisões eternas até o dia do juízo daquele grande dia. Aí continua dizendo, assim como Sodoma e Gomorra, havendo-se corrompido, como aquele, aliás, deixa eu voltar a ler aqui, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Então veja que quando o juízo de Deus vem sobre nós por termos pecado e errado, não somos só nós, não. Quem estiver por perto vai. No caso de Acã, a família, pereceu toda a família dele, era muita gente. Pereceu ali no juízo de Deus. Então, queridos, quando vem problema para nós, nossa família é atingida, nossos amigos são atingidos, a igreja é atingida, você já viu? Quando um pastor, quando um membro da igreja causa um escândalo, ele vai ser disciplinado, mas o estrago do escândalo dele não tem como. E não é só ele, não, é a esposa, os filhos, familiares, tudo, às vezes, dependendo da situação, vão pagar o preço. E de alguma forma paga mesmo, né? Porque se ele é o provedor da família, cometeu alguma coisa que vai ser preso e vai viver anos na cadeia, quem é que vai agora cuidar desta família? Quem é que vai prover as necessidades dessa família? Então veja bem, aqui o Senhor castigou Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas, porque as cidades circunvizinhas entrou no mesmo caminho do pecado deles, porque sofria, né, a influência de suas atitudes. Então Deus castigou Sodoma, Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, né, ou aquela cidade, e indo após outra carne. Aqui fala sobre o pecado sexual, que todo mundo sabe qual era o pecado de Sodoma e Gomorra, tá ok? Foram postas por exemplo. Então, muitas vezes, o juízo de Deus, o castigo de Deus é para ficar de exemplo. Então, nós temos exemplos de sobra para não pecarmos. Por que Adão e Eva morreram? Porque desobedeceram a Deus. Deus disse para não comer que morreria. Satanás falou, não morre, pode comer que não morre. Eles deixaram de crer na palavra de Deus, de obedecer a Deus e ouviram o conselho de Satanás. Por quê? Porque tinha curiosidade. Quando falou que eles seriam iguais a Deus, que ia saber tudo, o bem, o mal, o certo, o errado, aí aguçou a vontade deles de experimentar o fruto. E deu no que deu, então ficou como exemplo. A geração dos dias de Noé também morreram, pereceram das águas do dilúvio, para quê? Para servir de exemplo para nós. Sodoma e Gomorra saiu do mapa, foi exterminada essas cidades e aquelas cidadezinhas próximas dali. Então, queridos, tudo isto é para exemplo. Paulo não falou que tudo que antes foi escrito para nos ensinar, para que nós possamos ver e não cometer o mesmo erro? Então, esta é a nossa reflexão de hoje. E para encerrar, ele disse, contudo também estes, aliás, até o versículo 7 mesmo que eu queria ler. Vamos parar por aqui porque é suficiente. Então, nós sabemos que Deus, ele é justo, ele não erra, ele não comete nenhuma injustiça e ele avisa, sempre avisa. Todos esses povos aqui foram avisados. Adão foi avisado, não coma, se comer morre. Agora, como que foi injusto? E nós, né, que reclamamos por pagar o preço, sofrer as consequências do pecado de Adão, também questionamos, mas por quê? A gente não tem nada com isso, a gente não estava lá, a gente não estava lá. A gente não come o fruto proibido, mas quantas coisas proibidas que nós fazemos. Aí Deus castiga, aí vai reclamar. Ah, mas Deus é injusto. Não, injusto é você que, avisado, sabendo que não pode fazer, faz.
acreditando que não vai dar nada. Não é assim a meninada hoje? Não, não dá nada não, isso nada a ver, nada a ver. Vai em frente, pode fazer. É o conselho de Satanás. Agora você tem o livre-arbítrio, liberdade para ficar com a palavra de Deus ou com o conselho dos teus amigos, amigos entre aspas, né? Porque um amigo que te dá um mau conselho, que vai te levar à ruína, que tipo de amigo é este? Não é amigo. Mas Deus avisa. Ele avisa e diz as consequências que a gente vai sofrer por não obedecer. Então, tudo isso, querido, ficou como exemplo para a gente não errar, para ficar firme na palavra. A gente não está entendendo porque estamos vivendo essa situação, quanto tempo vai durar, mas não importa. Ela vai durar até que Deus dê o perdão e a vitória definitiva para nós. Amém? Pai querido, muito obrigado por esta palavra, linda palavra, Senhor. Que maravilha e quão maravilhosa é a palavra do Senhor. Ela nos traz estímulo a obedecermos e fazermos a tua vontade. Abençoe cada um que teve a oportunidade de estar aqui comigo neste momento e outros que virão, Senhor, mais tarde ou amanhã, quando verem que a tua palavra os toque e os alcance, assim como o Senhor quer tocar em cada um. Muito obrigado, abençoa o nosso dia, abençoa a tarde, a noite. E amanhã, Senhor, o Senhor permitindo, estaremos aqui para encerrar a nossa semana neste período matinal, na parte da manhã, sempre uma reflexão para a glória do teu nome, para a edificação de vidas e para o cumprimento do meu ministério. Assim eu oro agradecido em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos. Tá bom, queridos? Então, fiquem na paz e o Senhor seja convosco agora e sempre.